Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo. Então, como eu falei, Eu falei, né? oi, Davi. Oi, Davi. Oi. Pronto. É, É, vocês vocês mantenham mantenham o o microfone microfone desligado, desligado, porque ele tem um porque ele tem um retorno, retorno. tá bom? Ok, tá ótimo agora. Vamos começar. Na aula passada, eu vou compartilhar com vocês uma tela com a matéria da aula passada, tá bom? Tá bom. Então, ó, na aula passada, eu mandei para vocês esse material aqui. Eu coloquei no começo alguns gênios da ciência, só para a gente dar uma introduçãozinha. Aí depois eu coloquei uns conceitos que são básicos, que nós temos que memorizar. Deixa eu abrir novamente aqui. Então, esses conceitos aqui, nós temos que memorizar. Pode parecer uma tarefa ruim, estar memorizando, mas é importante que vocês memorizem, porque não tem outra forma de você aprender isso aqui, não. Então, começando sobre esses conceitos que são da física, da parte da física chamada mecânica, às vezes a gente pensa em mecânica como engenheiro mecânico ou mecânico de automóveis, mas a física também tem uma parte chamada mecânica, que é a parte da física que estuda o movimento. Então, todo fenômeno que se comporta como movimento é estudado pela mecânica. A mecânica ela se divide em duas partes: a cinemática e a dinâmica. Então, se divide em duas partes: a cinemática e a dinâmica. A cinemática ela estuda o movimento sem se preocupar com suas causas. Você deve ter percebido que eu falo assim como se fosse uma música, porque já está bem memorizado na minha mente. E a dinâmica é a parte da mecânica que estuda as causas do movimento. Então é importante que vocês leiam isso várias e várias e várias vezes, até que a mente de vocês aprendam. Agora, eu não perguntei, vou perguntar agora. Vocês estão vendo a tela que eu compartilhei? Alguém poderia me responder? Tem que abrir o áudio porque eu não estou vendo o chat. Sim, Pronto, tá ok. Então eu vou continuar. Então, outro conceito importante é o de móvel. Móvel é qualquer objeto que você esteja estudando o movimento dele. Então, um carro pode ser um móvel. Lembrando-se que, quando a gente estuda o movimento, não necessariamente o corpo precisa estar em movimento. Ele pode estar em repouso. Então, quando você constata que não há movimento em um corpo, de acordo com o referencial adotado, você está estudando o movimento dele também, só que está em repouso. Então, o corpo pode estar em movimento ou repouso. Então, móvel é o corpo que você está estudando, é o movimento, certo? Aí temos também aqui, ó, movimento, conceito de movimento. O conceito de movimento, ele causa bastante confusão. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando estiver estudando ele. Primeiro, você tem que ter uma ideia de deslocamento. A ideia de deslocamento é a ideia que algo está se movendo. Isto é, Bischoff, foi falar uma redundância. A ideia de deslocamento é a ideia de que algo está variando o espaço. Tipo assim, você está na frente da sua casa
aí olha e vê que uma moto vem se aproximando. Essa moto, a cada segundo, fica mais próxima de você, porque ela está se movimentando. Então, essa ideia de que está variando o espaço, a distância, é a ideia de movimento. Então, a cada segundo, a moto fica mais perto de você. Então, como ela está se aproximando, ela está se movendo. Essa é a ideia de movimento. Deslocamento no espaço em relação a um referencial adotado. Por quê? Que é um referencial? É um referencial. O que foi isso? É o microfone que está ligado. Pronto. Então, o que é um referencial? É qualquer ponto de referência. Por exemplo, se você quiser saber se você é alto ou baixo, você tem que adotar um referencial. Para você, uma pessoa alta tem quantos metros de altura? Porque se para você a pessoa alta tem 1,5 m, se você tem 1,60 m, já é uma pessoa alta. Mas se para você uma pessoa alta tem 2 metros e você só tem 1, você é uma pessoa baixa. Então tem que adotar um critério. Por exemplo, de longe ou perto. Provavelmente uma pessoa que viaja a pé vai achar Natal distante. Mas uma pessoa que viaja de carro vai achar Natal próximo. Então tem que ter uma forma de você analisar. Então, referencial é isso. No exemplo da moto, você está na frente da sua casa. Aí você quer saber se a moto está se movimentando. Então você olha para aquela moto e vê que ela está se aproximando de você. Então você é o referencial. Vamos ver aqui 2 exemplos que é muito comum em questões. Ó, aqui nessa figurinha aqui. Então aqui eu tenho uma pessoa observando um ônibus. Tá aqui, o observador é essa pessoa aqui. Todo esse espaço ao redor do ônibus é o referencial dela. E o ônibus está se deslocando na estrada. Então, para essa pessoa, o ônibus está se deslocando, está em movimento. Mas quem está aqui dentro do ônibus, quando olha para o seu coleguinha ou o motorista, percebe que a distância não varia. Apesar do ônibus estar se deslocando, essa pessoa que está aqui dentro, sempre que ele olhar para o motorista sempre vai estar à mesma distância. Então, não há variação de espaço, não há movimento. Quer saber o que é movimento? É quando o móvel sofre variação de espaço. Se não sofre variação de espaço, não tem movimento. Certo? Por isso que nós temos que adotar um referencial. Nesse caso aqui, do ônibus, o passageiro, se ele olhar para a estrada e utilizar o ônibus como referencial, quem vai estar se movimentando é a estrada. Já a pessoa que está aqui fora, usa o referencial à estrada, vai ver que o ônibus está se movimentando. Então, é um conceito que causa muita confusão, então vocês devem ter muito cuidado. Lembrando que sempre o movimento é em relação a um referencial. Que outros conceitos nós trabalhamos? Pronto, tem esse outro conceito aqui. Ó, 2 automóveis, quando eles se deslocam na mesma velocidade, a distância entre eles não varia. Então, a impressão que os passageiros têm é que esses 2 automóveis estão parados, porque a distância ela não varia. Então, para ter movimento, tem que ter o quê? Variação de espaço. De todos esses conceitos trabalhados, esse do movimento é um dos mais confusos. Trajetória é o caminho que o móvel faz quando ele se desloca. Então, quando o móvel faz um caminho, ao se deslocar, chamamos de trajetória. Essa trajetória pode ser uma trajetória reta, aí dizemos que ela é retilínea, pode ser uma curva, aí dizemos que ela é curvilínea, e ela pode ter curvas e retas, aí dizemos que ela é uma trajetória mista. Em geral, a maioria das trajetórias são mistas. Conceito de grandeza física. É tudo aquilo que você pode medir. Então, se você puder medir, é uma grandeza física. Certo?
As grandezas físicas, elas podem ser escalares, quando você pode medir ela apenas com uma unidade de medida, como, por exemplo, a distância, a altura, a massa. Essas grandezas, você precisa apenas de uma unidade de medida. Como, por exemplo, a distância, eu vou usar o quilômetro ou o metro. Eu posso usar o quilômetro para calcular a distância. Eu posso usar também o metro para ver a distância. A massa, eu vou usar o quilograma. Estou usando apenas uma unidade. Posso também utilizar um tracinho aqui que fica melhor. A massa, eu vou usar o quilograma. A altura, posso usar o metro. Outra grandeza escalar pode ser, sei lá, qualquer exemplo. Sendo que você tem apenas uma unidade. E se for uma grandeza vetorial, você vai usar duas. Um exemplo de grandeza vetorial é a velocidade, que você vai usar o quilômetro e o tempo. Só o tempo é uma grandeza escalar. Mas se você for analisar a velocidade, você vai usar o quilômetro e vai usar também o tempo, quilômetro por hora. Essa é uma grandeza vetorial, certo? As grandezas vetoriais usam mais de uma grandeza escalar para se expressar. Também é um conceito que não é muito simples. Tem que prestar bastante atenção para compreender. Outro conceito que eu trouxe para vocês foi o conceito de velocidade. O conceito de velocidade é um conceito que não é também simples de entender, você usa muita abstração para compreender. Vamos ver aqui um exemplo. Pense quem é mais veloz. Quem é mais veloz é aquele que termina um percurso em menor tempo. Certo? Tipo, se eu vou para a escola, eu saio da escola no mesmo momento que o meu irmão, mas eu chego lá primeiro. Se a gente saiu no mesmo momento, a distância é a mesma, eu cheguei primeiro, eu fui mais rápido. É que nem o exemplo que eu citei aqui no texto de vocês. Numa competição de atletismo, o de 100 metros rasos. O atleta que chega primeiro é o mais rápido. O atleta que chega primeiro, parece óbvio, né? Chegou primeiro porque é mais rápido. Mas essa é a ideia de velocidade. A velocidade é quanto maior é o espaço em menor tempo. Tipo, um carro a 100 km por hora. Um carro a 200 km por hora. O que vai a 200 km por hora consegue estar mais rápido do que o que vai a 100. Porque quanto maior o espaço que você percorre por unidade de tempo, mais rápido você é. Então, a ideia de velocidade é a ideia de distância por unidade de tempo. Quando você consegue percorrer uma distância em menor tempo possível, essa é a ideia de velocidade. Certo? Aí dei aqui um exemplo. Dá para calcular a velocidade média também. A velocidade média é dada por essa equação. Esse símbolo aqui é chamado de delta. Então, aqui, delta S, que é delta S, é a variação de espaço. Esse nomezinho aqui é chamado de delta, esse símbolo. Certo? Na física, delta significa variação. E esse espaço, dividido pelo tempo. Aí eu dei aqui o exemplo do velocista, que eu falei lá em cima, que diz assim, ele percorre 100 metros rasos em 9,58 segundos. Aí você pega aqui, isso aqui não é o espaço? Muitos estudantes se confundem aqui. Aqui não é o espaço, 100 metros rasos?
coloca aqui, ó, onde é o ΔS. Isso aqui não é o tempo? Coloca aqui no tempo. Então fica 100 dividido por 9,58, que dá igual a 10,4. Pode usar uma calculadora para fazer essa continha. Aí esse metro vem para cá e esse S vem para cá, metros por segundo. Isso quer dizer que esse atleta percorre 10 metros por segundo, 10 metros a cada segundo. Então, a cada segundo, ele percorre 10 metros. Provavelmente, ele dá os passos dele tem uma distância de 1 metro, né? Então, você pode imaginar assim, quanto maior é a pessoa, quanto maior é as pernas da pessoa, mais rápido ela pode andar. Eu acredito que também dá certo isso aí. Se tem as pernas bem grandes, vai andar bem rápido. Agora, eu vou descompartilhar a tela aqui para ver quem chegou tanto. E vou continuar com o exercício. Então, temos aqui Maura, Miriam, Davi. Se vocês tiverem copiado no caderno o exercício, vai ficar bem mais fácil agora que a gente vai discutir. Agora, nessa parte, a gente vai ver apenas o exercício. Eu vou repetir, Miriam, todos os conceitos no exercício, tá bom? Então, quando eu estiver no exercício, eu repito os conceitos. Então, quem tiver com o exercício aí no caderno, pode abrir para acompanhar. Eu vou voltar novamente agora para o exercício com vocês. Isso é bem rapidinho a aula de hoje. Lembrando que eu vou colocar esse vídeo lá na turma de vocês, lá no grupo, porque quem não está assistindo pode ver a explicação e fazer. Então, não se preocupem muito com o tempo, porque vai ser que é para não ficar cansativo. Então, essa primeira questão pergunta assim: o que é movimento? Simples. Movimento é o deslocamento no espaço em relação a um referencial. Certo? Vamos colocar aqui assim. Ó. Fica bem simples, movimento, ó. Deslocamento no espaço em relação a um referencial. Sempre que você pensar em movimento, você tem que pensar também em referencial. Não tem como você construir o conceito de movimento sem pensar em referencial. Certo? Então tá aqui, ó. Qual é o conceito de movimento? Deslocamento no espaço em relação a um referencial. Professor, e se eu não colocar referencial? Pode ser considerado errado, porque o movimento depende do referencial. Por exemplo, nós estamos agora, teoricamente, em repouso, porque estamos considerando o ambiente onde nós estamos como referencial. Todos nós estamos parados em relação à nossa casa. Mas se um observador lá da Lua olhar para a gente, ou em relação à Lua, nós estamos viajando a uma altíssima velocidade, porque a Terra está se movendo. Então, aqui outro conceito bem simples. Outra pergunta. O que é trajetória? Trajetória é o percurso que o móvel faz. Então, é o percurso, vou colocar assim, ó. Trajetória é o caminho que o móvel faz. É difícil, né? Isso aqui, Virgem Maria, é difícil demais.
Esse conceito aqui é um dos mais difíceis que tem, estou brincando, viu? O conceito mais fácil que existe é de trajetória. Trajetória é o caminho que o móvel faz. Se for uma reta, a trajetória é retilínea. Se for uma curva, é curvilínea. E se for curvas e retas, é mista. Certo? Bem fácil esse conceito. O que é ponto material? Ponto material é um conceito muito importante. Por quê? Porque na hora que você for resolver um problema, você tem que saber se as dimensões do móvel são relevantes ou não. Então, ponto material é quando essas dimensões não são relevantes. Tipo assim, um carro se deslocando numa estrada. Tanto faz se o carro tem 1 metro, 2 metros, 3 metros. Então, o que é um ponto material? Quando as dimensões do móvel não, não são importantes. São irrelevantes. Então, se as dimensões do móvel forem irrelevantes, isto é, se não é importante o tamanho do móvel, esse móvel pode ser chamado de ponto material. Certo? Professor, dê exemplo de um móvel que não é ponto material. A gente diz que ele é um ponto extenso. Quando ele não é um ponto material, ele é um ponto extenso. Quando ele é um ponto extenso? Um trem. Um trem, ele pode ter 1 quilômetro de distância, de comprimento. Então, quando você está estudando um trem, o tamanho do trem é importante. Então, você vai ter que considerar essas dimensões no seu problema. A questão 4 aí diz assim: durante uma viagem, a velocidade de um móvel raramente é constante. Há uma variação de velocidade. Então, assim, quando você passar no quebra-mola, o carro fica mais devagar. Na hora que vai estar subindo a ladeira, o carro pode ficar mais devagar. Você vai ultrapassar outro carro, o carro pode ficar mais rápido. Então, a velocidade não é a mesma. Então, essa velocidade varia. Por isso, você vai usar a velocidade média. Então, como é que eu faço para calcular a velocidade média? A velocidade média é representada por Vm, ela é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, a velocidade é a divisão do espaço pelo tempo. Como é que podemos calcular a velocidade média de um móvel? A variação do espaço dividido pela variação de tempo. Questão 5 aí, eu disse isso aqui. Isso aqui foi uma prova que eu fiz em anos anteriores. Aí eu peguei essas questões para a gente discutir hoje. Lembrando-se que tanto física como matemática, quanto mais questões você conhecer, melhor. Sempre vai haver uma questão igualzinha numa prova que você já fez. Então, se você já fez, vai ficar mais fácil. Essa questão aqui é clássica. Aí eu vou resolver aqui para vocês. Nós temos aqui para calcular a velocidade média. Ó, tá aqui, ó. Calcule, vou sublinhar aqui. É importante que você saiba o que é para você fazer. Ó, calcule o espaço percorrido. Não é para calcular a velocidade média, como eu falei antes. Aí você vai calcular o espaço. Então, eu sempre que vou resolver um problema desse, eu primeiro destaco. Estou querendo espirrar. Eu primeiro destaco os dados do problema. Para calcular a velocidade média, o espaço percorrido ou tempo, eu tenho velocidade média, espaço
variação de espaço e tenho variação de tempo. Aqui, ó, eu quero a variação de espaço. Então, vou colocar uma interrogação aqui, ó, que é o que eu quero. Eu tenho a velocidade, 28 metros por segundo. E tenho o tempo, 2h30. 2,5 horas. Ó, nós temos aqui dois problemas. Ou melhor, nós temos aqui um problema. A velocidade está em metros por segundo e o tempo está em horas. Eu tenho que igualar isso aqui. Ou eu vou ter que transformar essa velocidade em quilômetros por hora. Tem uma criancinha chorando lá fora. Eu quero comprar um negócio. Ou eu vou ter que transformar esses 28 metros por segundo em quilômetros por hora, ou eu vou ter que transformar essas 2h30 em segundos. Eu vou ensinar para vocês como faz essa conversão, aí a gente pode parar a aula por aqui. E vocês tentam resolver, para não se estender muito, eu não quero que essa aula seja extensa. Aí vocês tentam resolver essas outras questões. Aí quando for na quinta-feira, na próxima quinta-feira, a gente vem novamente para cá e discute. Quem quiser conversar comigo pelo WhatsApp também pode conversar, tá bom? Então vamos primeiro explicar essas duas coisas que eu disse aqui agora, como converter metros por segundo em quilômetros por hora e como converter horas em minutos em segundos, tá certo? Eu posso também gravar um videozinho, mas eu não quero fazer isso agora não. Eu vou mostrar aqui a vocês como faz. Ó, primeiro vamos ver horas, minutos e segundos. Vamos aqui, ó. Horas, minutos, segundos. Uma hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Ok? Ó, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, ó, daqui para cá, eu vou multiplicar por 60. E daqui para cá, eu vou multiplicar por 60. Aí, o contrário, a gente faz assim, ó, daqui para cá. Qual é o contrário de multiplicação? Divisão, né? Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir por 60. Se eu quiser transformar segundos em minutos, e se eu quiser transformar minutos em hora, eu vou também dividir por 60. É importante que vocês aprendam a fazer um desenhozinho igual a esse, sem olhar por nenhum local, para que vocês possam entender direitinho. Se vocês prestarem atenção, de hora para segundo, vou mostrar aqui. Ó. Se você quiser multiplicar, ou melhor, converter hora direto para segundo, você vai ter que multiplicar
por 3.600. Isso aqui é um pontinho, viu? Vou tirar. 3.600. Professor, por que é 3.600? Porque 60 vezes 60 é 3.600. Está aqui, ó. 60 vezes 60 é 3.600. 6 vezes 6 é 36. E eu coloco esses dois zeros. A mesma coisa é se você quiser transformar segundos em horas. Eu vou dividir por 3.600. Olha como para mim é fácil fazer isso, porque eu já fiz isso milhares de vezes. Se vocês fizerem também milhares de vezes, vão fazer tão fácil quanto eu. Talvez até mais fácil. Então, olha só aí, esse negócio aí que eu fiz desse tamanho, né? Ficou meio feio porque eu não tenho coordenação motora, mas ficou didático, né? Depois eu vou mandar isso aqui na forma de vídeo. Pronto. E para converter, eu já posso resolver a questão se eu quiser, tá bom? Vamos lá na questão agora? Eu já aprendi como converte hora para segundo. Tá vendo aqui, ó? Eu já aprendi como converte, porque essa questão tem esse problema aqui. Em hora. Eu já aprendi que para transformar horas em segundos, eu faço o quê? Para transformar horas em segundos. Vamos lá, ó. Vamos aqui. Hora para segundo, eu multiplico por 3.600. Vocês podem utilizar uma calculadora para fazer estes cálculos. Professor, mas se eu usar calculadora, eu não vou aprender nada. Vai, aqui é física, não é matemática. Você vai poder usar uma calculadora sim. Bom? Aqui o que nós estamos estudando é física. Então, se você usar uma calculadora, vai ajudar bastante, porque você não vai ficar cansado de tanto fazer operações. Se você não usar, você pode se sentir cansado. Eu mesmo me sinto cansado de vez em quando, e quando eu estou fazendo minhas continhas, eu fico errando. E no Enem, eu vou poder levar uma calculadora? Não, não vai. Mas o Enem é outra coisa. Aqui a gente está estudando. Certo? No Enem você vai estar descansado. Vamos lá, calcular. 2,5 vezes 3.600. Que dá igual a 9.000. Então, 2 horas e meia é igual a 9.000 segundos. 9.000 segundos. Coloquei um H ali, ó. Vou apagar porque é segundos. 9.000 segundos. Agora é só fazer a continha aqui, não é? Ó? VM é igual a ΔS sobre ΔT. VM é 9.000, não. VM é 28 metros por segundo. VM é 28. Eu coloco 28 no canto que está o VM. Repito igual. O ΔS é o que eu estou querendo, ó, a interrogação. É o meu X, né? Vou colocar assim, ΔS. Mas é o meu X. Ó, ΔS é o que eu quero. E o tempo é 9.000 segundos. ΔT 9.000. Agora, se eu inverter tudo, não muda nada. Então, vou colocar assim, ó, ΔS
sobre 9.000 é igual a 28. Quem está dividindo passa fazendo o quê? Quem está dividindo passa para o outro lado da equação multiplicando. Então, ΔS é igual a 28 vezes 9.000. A gente vai apelar aqui para a calculadora e vamos multiplicar por 28. Que dá igual a 252 mil metros. Quantos metros tem 1 quilômetro? 1.000 metros. Então, se eu cortar esses 3 zeros, vai estar em quilômetros. Vamos colocar nosso resultado em quilômetros, que é melhor. Ficou muito grande em metros. Vamos ver lá quanto é que era. Vamos dividir por 1.000, né? Se a gente dividir aqui por 1.000, vai ficar quilômetros. Ó. Ficou em quilômetros. 252 quilômetros. É unidade melhor, né? Porque se você colocar em metros, vai ficar muito grande. E às vezes a alternativa lá está em quilômetros. Então tá aí a resposta. Agora eu vou ensinar para vocês, bem rapidinho. Depois eu ensino com detalhes, tá? Agora eu vou ensinar bem rápido, mas depois eu vou ensinar bem direitinho para vocês como é que faz para transformar metros por segundo em quilômetro por hora. Mas depois eu vou ensinar bem direitinho a vocês, ó, metro por segundo para quilômetro por hora. Depois eu vou mostrar bem direitinho como é que faz isso aqui, mas agora eu vou ensinar rápido para a gente não se cansar. Ó, daqui para cá, você vai transformar metros por segundo em quilômetros por hora, você vai dividir por 3,6. Não. Vamos lá, presta atenção aqui. Daqui para cá. Vamos ver. Daqui para cá você divide por 3,6. E daqui para cá você multiplica por 3,6. Agora eu vou convidar vocês a gente fazer aquela operação de novo. Lembre desse número mágico. Metros por segundo para quilômetros por hora. Eu multiplico por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo. Eu divido por 3,6. Depois eu vou explicar de onde vem esse 3,6. Por hora, eu quero mostrar a vocês apenas essa continha feita convertendo 28 metros por segundo em quilômetros por hora, tá bom? Ficaria assim, 28 vezes 3,6. Temos 100,8 quilômetros por hora. Agora a gente vai, ó, fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa usando a velocidade 100,8 km por hora. Ó, 100, tá acabando. 0,8 igual ao espaço dividido por 2,5 horas. Então, aqui vai passar, ó, multiplicando.
Lembrando que quando eu estou compartilhando a tela, eu não tenho como visualizar o chat. Como eu estou sozinho aqui, infelizmente, quem quiser tirar alguma dúvida imediatamente agora, porque é importante, eu era para ter falado isso antes a vocês, tem que falar, tem que dizer aí. Ó, vamos multiplicar, não é por 2,5, que vai dar igual a o mesmo valor lá, ó, 252 quilômetros. Pessoal, ó, tem muita coisa para a gente estudar aqui. Eu não vou ficar mais aqui demorando, porque se a gente demorar muito, a gente vai ficar cansado demais, termina não aprendendo nada. A gente viu conceitos de movimento, o deslocamento no espaço em relação ao referencial adotado. Minha internet ficou com vermelhinha. A gente viu conceitos de velocidade, é o espaço. Estou vendo aqui vocês conversando. Vocês podem conversar livremente entre si. Conceito de velocidade. Vimos uma continha aqui que eu acho que ficou muito pouco na cabeça de vocês, mas as coisas são assim mesmo. Na próxima aula, a gente vai fazer continhas desse tipo. Tente fazer as outras questões desse exercício. Quem tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu ensino um pouco mais. Tá bom? Então, assim, obrigado por ter participado da aula. Vou colocar isso aqui também, essa gravação, sem edição, porque não tenho como editar. Daí demora muito editar. O dia que está aqui, eu vou fazer o download e colocar lá. Para vocês verem novamente. Já está bem, quase 50 minutos. Então, obrigado pela presença. E próxima semana a gente vai ter uma aulinha aqui do mesmo jeito que nós estamos tendo essa agora. Nesse mesmo modelo. Resolvendo questões. Eu vou ver se eu consigo fazer que nem Laércio fez. Que vocês, eu acho que vocês gostaram lá daquela aula com o Laércio fazendo no quadrinho, não foi? Eu acho legal. Eu até tenho um quadro aqui em casa, mas está muito velho, sujo, todo manchado. Eu vou ver se eu consigo restaurar ele para fazer uma aulinha daquele jeito. Então, muito obrigado e até a próxima aula, ok? Tentem fazer. Se não conseguir, não tem problema. Se quiser aprender, pode me perguntar que eu explico bem direitinho pelo WhatsApp, tá bom? Professor, só um minuto. Pronto, pode falar. Ontem foi meu aniversário, o senhor nem me deu parabéns, sacanagem. Vou parabenizar agora. Então, seja muito feliz, Deus lhe abençoe. Amém, obrigada. Eu sou uma pessoa muito estranha. Então, assim, eu preferia que você ficasse que nem o Peter Pan, jovem para sempre. Eu também. Quero ser adulta não, dá muito trabalho. Eu também. Eu acho que eu também não queria, não. Mas é a realidade da gente, tá bom? Real. Sim, tem uma parte em você que pode ficar jovem para sempre. Que é a sua cabeça. Tá bom? Seja sempre assim, do jeito que você é. Obrigada. Então, tchauzinho. Beijos. Beijo.